Seja bem-vindo ao universo das alquimias sagradas, pelo caminho da cura ancestral. Quando você assiste a um vídeo de comida saudável, você se pega pensando assim: ah, tá, ali já estava tudo picado, eu também vou encontrar tudo picadinho. E aquele processador ali, só ele 15 minutos para lavar, ok. E aquela assadeira que ele acabou de tirar do forno, cheia de crosta, tem ali uma sujeirinha bem borrada de carne, de queijo, é autolimpante. Autolimpante. Sabe aquela mulher que cuida da casa, cuida dos filhos, do marido, que cuida do lado profissional, do seu corpo e também do aspecto espiritual? E toda vez que ela passa um pente fino na dieta da família, ela fica aflita porque percebe o quanto precisa melhorar. Como melhorar sem estender o tempo de preparo e limpeza na cozinha? O meu propósito aqui é descomplicar o máximo possível a forma de preparo e o tempo gasto para fazer essas refeições saudáveis no dia a dia. É extremamente importante não abandonar as refeições em casa, gente. A sociedade atual está perdendo isso. O grande elo sensorial familiar, que traz memórias de impacto profundo, prazeroso, é o momento do partilhar o alimento na mesa. Pensa quantas memórias sensoriais, cheias de calor, de carinho, você não tem da casa da sua avó. O momento da refeição é um momento sagrado. Eu falo muito isso para os meus interagentes. Quando você está na mesa fazendo uma refeição, você não está apenas matando a sua fome, porque quando você mata a fome, você está atendendo a um sinal do corpo. Mas quando você mastiga um alimento, engole e começa todo o processo de metabolismo, o objetivo final é fazer com que os nutrientes cheguem para dentro da sua célula. Então é o nutriente chegar para dentro da célula e a célula conseguir obtê-los, todos os que ela precisa, para ela realizar as atividades que ela precisa de manutenção, de restauração, de desintoxicação, de reprodução. Isso é o propósito de você se alimentar. Então, alimentar, você sentar à mesa ou você fazer uma refeição, mesmo que ela seja uma refeição rápida, naquele momento você está possibilitando a vida, porque você está permitindo que nutrientes entrem na sua boca, passem por todo o processo de metabolização, para que possa ser lá nos intestinos, levado para a corrente sanguínea e aí sim enviado para todas as células do seu corpo, que são mais entre 60, 50 trilhões de células, dependendo do autor. É muita célula, é muito requerimento de nutriente. Isso tudo se dá através da sua alimentação. Então, no momento que você se alimenta, você permite a vida, você permite a continuidade da vida. É muito sagrado, merece ser partilhado, merece ser reverenciado. Então, vamos partir para a prática. Vamos falar primeiro do arroz. Comprar o arroz parboilizado em detrimento do outro tipo de arroz padrão. Por quê? O arroz parboilizado, ele é um arroz mais nutritivo, porque ele é submetido a um processo de pré-cozimento, onde o grão ainda está com a casca, e nesse pré-cozimento, os nutrientes que estão na casca migram para dentro do grão. Então, o grão fica mais nutritivo, ele tem mais vitaminas e mais minerais. É também um arroz que rende mais na panela, de 20 a 30% ele rende mais. Ele requer menos óleo para ser feito e é um arroz que você deixa na geladeira e ele dura bastante, ele dura tranquilamente, você deixar ele tampadinho, ele dura uma semana, dentro de um recipiente adequadamente higienizado e hermeticamente fechado.
Então é um arroz, além de mais nutritivo, mais prático e mais estável para se fazer. Sobre o feijão, variar bastante o tipo de feijão. Uma semana compro vermelho, outra semana compro preto, na outra o carioquinha. Graças a Deus, nós somos muito sortidos de feijão no Brasil. Pelo menos aqui no Centro-Oeste, eu sei que no Sudeste, no Sul e também na região Nordeste, eu já vi bastante variedade de feijão. Então, para você chegar no supermercado, em um grande centro urbano, e você encontrar apenas 2 qualidades de feijão, eu acho muito difícil. Então, o segredo é variabilidade, que aliás é o que a natureza ensina a gente, né? Quanto mais variabilidade, mais você está propenso ao equilíbrio e à evolução. Então, sejamos alunos da natureza, que majestosamente nos ensina de uma forma tão linda e tão direta, né? É só a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E colocar ele de molho, colocar o feijão de molho pelo menos 12 horas antes, por exemplo, à noite às 9 horas, coloca o feijão numa bacia com água, cobre com água e deixa até o outro dia, por volta de 9 horas, submete ele à pressão. O feijão bem tampadinho, na parte baixa da geladeira, dura a semana inteira para você fazer. Tem muita gente que congela o feijão. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto da textura do feijão congelado, porque eu gosto de sentir o grão. Eu gosto do feijão que tem caldo, mas que também você sente os grãos de feijão. Então, por isso que eu não congelo. Mas se você manter ele, você pode fracionar, por exemplo, em 2 Tupperware, hermeticamente fechado, aquele Tupperware que fecha bem direitinho, coloca na parte de baixo da geladeira e ali você tem feijão para poder refogar por toda semana, tranquilamente. Sobre as carnes, vou citar um exemplo aqui de casa. 3 vezes na semana, aqui pertinho, eu busco churrasco no self-service. E também eu faço, desses 3 dias, eu tento mesclar. 2 dias eu faço uma carne aqui e eu mesclo esses 3 dias ao longo da semana. Às vezes eu faço 2 seguidos, aí eu faço uma carne aqui em casa, aí eu vou de novo no self-service e deixo na sexta-feira. Às vezes a gente faz, às vezes não faz alguma coisa, porque quando sobra muita comida durante a semana, a gente também faz um mexidão na sexta-feira, que é uma opção para você não perder alimento, né? Mas basicamente, eu busco no self-service churrasco 3 vezes por semana e faço hambúrguer de costela, que inclusive é um hambúrguer que eu nem coloco óleo, ele solta muita gordura e eu vou guardando aquela gordura para refogar o feijão naquela gordura com sabor de carne. Então, geralmente o hambúrguer que eu faço é de costela ou de fraldinha. Eu também compro aquele frango que já vem, já tem ele no supermercado pré-cozido, ou ele bem fatiadinho, ou você acha ele ralado, né? Tem o franguinho ralado, tem o franguinho fatiado e tem o cortado em cubinhos. Eu compro os 3 e deixo congelado. E muitas vezes eu vou variando, faço um molho curry, faço um frango tipo xadrez, ou faço ele na manteiga com finas ervas, vou mesclando. Mas basicamente a carne é essa: churrasco, que busca no self-service, um hambúrguer de costela ou de fraldinha, e esse frango que eu vou variando o molho, né? E geralmente quando eu faço o frango com molho tem legumes, que eu vou falar logo mais, os legumes, as verduras junto. Sobre as verduras, eu compro aqueles sacos com aquelas folhagens variadas que já vem higienizado, e na hora é só você abre o saco, rasga elas e monta a salada. Compro também verduras congeladas, aquelas do tipo yakisoba. Compro no supermercado algumas verduras cruas, já picadas, e aí quando eu congelo, na hora de eu colocar na salada, no momento do descongelamento, eu passo uma água fervendo nelas. Quando eu busco no self-service o churrasco,
Eu procuro trazer também verduras refogadas. Então eu vou mesclando, mas dá assim, o tempo de preparo é mínimo, é 5 minutos que eu lido com o preparo das verduras, é bem prático. Sobre os temperos, eu compro alho descascado e ponho naquele mini processador, e aí eu faço o processo assim 2 vezes no máximo por semana e deixo esse mini processador sempre cheio de alho picadinho. Sobre a cebola, eu gosto de usar, quando eu estou buscando a textura da cebola, eu vou usá-la fresca. Quando eu quero o sabor da cebola apenas, eu uso ela desidratada. Então, quando eu estou usando ela fresca e eu quero descascar ela de uma maneira rápida, aliás, eu não descasco de outra maneira há muito tempo. Eu lavo a cebola com a casca e tudo, pego uma faca bem afiada, procura ter uma faca bem afiada. Não espera você, não protela afiar a faca, que é um problema. Deixa sempre 2 facas bem afiadas, amola elas no domingo e deixa elas lá. E aí você vai pegar essa faca super afiada, com a cebola lavada, você passa já a faca no meio da cebola com casca e tudo. E aí você pega metade daquela cebola, pega a ponta da faca e vai naquela primeira camada da cebola. Enfia a faca nessa lateral e você já extrai a cebola. Descascar a cebola assim é muito fácil. Daí você coloca essa meia lua da cebola sobre a tábua, né, que ela já tá sem a casca, e aí você corta os gomos para colocar, por exemplo, num bife, num hambúrguer acebolado. Eu acho bem prático assim, descascar. E quando eu vou fazer ela desidratada, que numa carne de panela eu uso muito, então eu vou colocar um punhado, ou seja, uma mão de cebola desidratada para cada quilo de carne. Eu coloco primeiro na panela, liga o fogo com a panela vazia, daí você coloca para 1 quilo de carne uma quantidade assim, 2 colheres de sopa de água fervendo, coloca esse punhado de cebola desidratada, espera a cebola puxar a água fervendo. Na hora que ela puxar toda essa água, aí sim você entra com o óleo e com a quantidade de alho que você quer fazer a sua carne de panela. E aí fica perfeito. É assim que eu lido, tanto com o alho quanto com a cebola. Outros temperos. Os temperos funcionam no seu corpo como se fossem remédios. E de fato são, porque eles contêm ativos medicinais, gente. É assim, é algo tão maravilhoso da natureza que está ali na nossa gaveta da cozinha. A nossa gaveta de temperos da cozinha é a farmácia ancestral que a gente tem. E a gente não pode desperdiçar essa chance. Quando alguém fala assim pra mim, Mila, vem comer do meu tempero, você vai gostar, minha comida é simples, mas assim, eu não coloco muito tempero não. O fato da comida ser simples, isso me atrai. Mas o fato de não colocar tempero, nem conta comigo. Porque pra mim, tudo bem, temperatura influi, textura influi muito, mas o tempero é o RG. É o RG da pessoa que botou a mão ali naquela cozinha, nas panelas, que fez o processamento, a manipulação do alimento. É o RG. Tempero é uma marca registrada e fica gravado sensorialmente para sempre, né? Impressionante. Vamos colocar em destaque alguns efeitos, por exemplo, fungicida e bactericida do tomilho, do orégano, efeitos antivirais da cebola, do alho, da pimenta preta, efeito anti-inflamatório do gengibre, do açafrão, efeito analgésico do anis estrelado, da erva baleeira. Então pensa comigo, você tá ali naquela experiência sensorial, tendo prazer no alimento, em degustar aquele alimento e ao mesmo tempo aquilo tá indo para dentro de você com propriedades curativas para tantas queixas. É uma bênção, né? E aí, esse vídeo está sendo útil para você? Curte aí para mim, comenta, põe as suas dúvidas aí embaixo, compartilha com um amigo ou com uma amiga que esteja precisando se motivar para voltar a cozinhar em casa, para ter mais saúde física e mental,
para melhorar a imunidade. Vamos lá, eu conto com você. Fazer o próprio alimento é uma questão de sobrevivência, de saúde mental mesmo, porque somos seres gregários. Nós precisamos de estar junto, de olho no olho, de troca. Você ter autonomia de preparar aquilo que está possibilitando a sua vida, não é poderoso? Conta pra mim. Vamos pensar o quanto isso tem poder. Na forma como você gosta daquele alimento, na textura, na temperatura, no aroma que você curte, você tem lá o poder de ir e preparar. É bom demais isso, gente. E não se iluda em querer a perfeição e usar ela como desculpa para não ter que fazer. Ah, mas olha, se eu fosse fazer tinha que ser assim, assim, e é tão difícil porque eu prefiro não fazer. Então você está pegando uma dificuldade, está usando ela como desculpa, justamente para você não fazer ou para procrastinar. E aí a procrastinação não tem fim. Não tem fim. Quantos profissionais da saúde estão nas redes sociais hoje falando para você: exclui totalmente o açúcar da sua vida, mas bebem cerveja várias vezes na semana. É só escutar alguns podcasts, aí depois você pega uma entrevista, casa uma informação com outra e você vai ver. Médicas que clamam: retirem o leite e tudo que vai leite na dieta, retirem totalmente o glúten e a soja transgênica, e vivem em palestras, se hospedando em hotéis. Vocês acham que no food service há esse cuidado de ter uma linha de alimentos 100% saudáveis, sem óleo de soja, sem nenhum tipo de lácteo, sem glúten, né? Um food service 100% saudável, blindado a tudo isso. Não tem, então. Busque o caminho do meio. Se você não tem nenhum tipo de alergia, um erro inato do metabolismo, esteja passando por uma dieta pós-cirúrgica ou de exclusão, como no caso dos meus interagentes na técnica LAR, onde na primeira fase, que é um mês o qual a gente intensifica a limpeza, aí sim, justifica-se você ficar longe 100% do açúcar, ficar longe do glúten, ficar longe dos derivados de leite e alguns outros ingredientes, os quais estão realmente intoxicando a célula. Aí você está dentro desse perfil, você pertence a esse universo. Fora isso, não tem por que ser extremista. A doutora Denise Carreiro, ela costuma falar assim: se a sua integridade intestinal está sadia, ela sabe se defender quando enfrenta o inimigo. Daí ela fala: tranqueira não entra, e consegue barrar o que não deve ir para a corrente sanguínea. Mas é preciso que a barreira esteja sadia. E é preciso que a gente saiba que o que difere um veneno de um remédio é sempre a dosagem. Bom senso, equilíbrio, caminho do meio. Foco na programação e mãos à obra. Mesmo que tenham dias de ponta cabeça, onde você só consiga fritar um ovo e comer com arroz, faça. Sirva seu alimento sagrado. Ali tem amor. Chame sua família. Compartilhe as melhores memórias sensoriais com eles. Um beijo e até o próximo vídeo.